Olá, mulheres influenciadoras. Todas nós temos esse dom de influenciar por onde passamos e que venhamos a influenciar da maneira certa, da maneira correta e sempre lembrando que Deus nos ama e Ele é muito bom, misericordioso. E eu sempre lembro disso, porque hoje eu não poderia estar aqui falando com vocês, eu poderia estar vivendo de outra forma, que às vezes a minha carne se alegraria mais. E hoje espiritualmente, eu estou muito feliz naquilo que Deus me colocou, na família que eu estou, cuidando dos meus filhos, cuidando do meu lar, trabalhando para o Senhor. E eu entrego todas as minhas coisas ao Senhor. E agora, nós hoje vamos falar sobre finanças. Então, primeiramente tem o vídeo do lar, depois do autocuidado. Então, é bem legal a gente fazer os vídeos pela sequência, ok? E, claro que eu não poderia deixar a Bíblia fora disso. Por quê? Porque finanças, Deus fala muito através da Bíblia. Eu não sou uma especialista em finanças, às vezes nem você, mas todos nós sabemos um princípio básico, que é: não gaste mais do que você tem. Então, se você está gastando mais do que você tem, você já está errada. Se você não sabe o que você gasta, onde vai o seu dinheiro, também você está errando. Mas graças a Deus, nós temos muitos livros, muitos cursos, pessoas para nos ajudar, e temos também a Bíblia. E lá na mentoria, lá no PDF, que depois eu vou enviar para vocês, tem sobre finanças também, que fala os princípios básicos que podem nos ajudar como mulheres influenciadoras para o nosso lar, para a nossa vida, ok? E agora eu vou falar alguns versículos e vamos conversar um pouquinho aqui sobre finanças. Tem gente que corre desse assunto, né? Tem gente que fala assim: ai, não, eu não quero ouvir, porque eu já basta ouvir o meu marido falando, reclamando. Mas é algo, se a reclamação é onde nós devemos melhorar. Às vezes a gente critica muito o outro e devemos nos organizar mais, sabe? Aquilo que muitas vezes está nos incomodando é algo que a gente pode melhorar em outras coisas, sabe? Vamos dar exemplo. Eu trabalho muito com organização aqui dentro da minha casa e às vezes eu quero ficar organizando as coisas do meu marido ou dos meus filhos, e quando eu me pego muito chata, eu coloquei um princípio a ser cumprido por mim, que é: eu tenho alguma coisa para arrumar mais minha. Então eu começo a arrumar essa outra coisa, e sempre tem, viu? Alguma coisa que eu posso organizar, porque eu também não sou perfeita. Então eu desfoco dele e foco novamente em mim. Por quê? Porque nós não mudamos o outro, mas nós podemos nos mudar. E através do Espírito Santo isso fica muito mais fácil. Por quê? Porque tendo intimidade com Deus, Ele vai falando através de nós, vai falando através da Bíblia, vai falando na nossa cabeça. O Espírito Santo, ele é lindo, ele é nosso amigo e a gente pode contar com ele, ok? Veja, todo mês, quanto que você pode gastar. Tenha escrito, planilhado, gente, escreva. Eu sempre falo, gente, escreva, porque através da escrita, através de você parar, através de você pensar, você vai começar a se organizar. Então você vai lá, pega lá, gastos fixos. Existem os gastos fixos da sua casa, então você vai lá e coloca gastos fixos. Gastos variáveis, tem gastos variáveis que é onde você vai sair. Eu não sei o que você está fazendo, se você está juntando dinheiro para uma viagem, mas você tem que ter tudo isso planilhado, separado, tá? Então são por categorias, cada finança esse daqui, vamos supor, eu tô construindo uma casa ou estou comprando um apartamento, esse dinheiro tanto vai para isso. Esse aqui é gasto fixo, esse aqui vai para casa que eu tô juntando. Exemplo, eu fiquei vários anos juntando para comprar o meu apartamento que a gente tem,
E o meu marido juntava um dinheiro e a gente já ia juntando para casa, né? E aí depois eu fui juntando para o financiamento. E assim a gente começa a se organizar. Para quê? Para que as contas sejam pagas organizadas. Porque se eu não tenho esse dinheiro, chega no dia, vira um bolo louco. Principalmente, gente, é coisa que você compra, que esses financiamentos que é super caro, você atrasou, misericórdia, é igual financiamento de carro. Então, sempre tem que ter uma margem assim, gaste menos do que você ganha. Não adianta. Ai, Michele, não, eu vou, porque Deus vai na frente, é o Deus do impossível. Eu acredito sim que Deus é um Deus do impossível. Eu recebi já muitas coisas. Eu moro num apartamento aqui, gente, que isso aqui é só pela graça do Senhor. Eu nunca moraria aqui pelas condições hoje que eu tenho, porque é um apartamento caro, né? Se eu for ver, é um apartamento caro. Mas Deus nos deu, e só que a gente gasta menos do que ganha, porque tem que ter uma sobra, porque pode ocorrer alguma coisa. No caso, exemplo, o meu marido, ele trabalha, ele tem uma empresa aberta, ele não trabalha diretamente para uma empresa, ele presta serviço para essa empresa, tal, ele trabalha lá dentro, ele é uniformizado, tudo, mas essa empresa pede o quê? Para que ele tenha nota. Então ele tem a nota, ele tem empresa, então eles não têm tipo assim, foi mandado embora, ter aquele acerto, não tem. Então o Gustavo, ele tem que estar preparado, o quê? Para isso. E nós devemos estar preparados para essas coisas, imprevistos que acontecem, uma farmácia. Ai, Michele, mas eu creio, eu sei que Deus é o Deus do impossível, não vou ficar doente, não, mas pode ocorrer. Então, nós devemos sim ter uma margem, gastar menos do que ganha e ter uma margem onde a gente pode ter um dinheirinho guardado. Eu não consigo guardar nada. Gente, tá uma bagunça essas coisas. Por isso que eu falo, a gente tem que visualizar o que gasta. E lá na mentoria, eu falo que a gente tem que visualizar tudo. Tem a planilha das finanças, onde você escreve igual, eu vou daqui a pouquinho no mercado, eu já coloco lá na minha planilha, tá o valor, e eu vou vendo o que eu gasto e anotado. Final do mês, se eu achei que gastei mais do que necessário, se eu tô achando que, nossa, o meu cartão gastou antes, o meu cartão ele tem um limite certinho, para quando chegar, acabou, não gasto mais. Por quê? Porque é um autocontrole meu. Então, eu prefiro e tenho tudo anotado, porque no outro mês eu posso visualizar o que eu gastei nesse mês a mais e melhorar no mês, o que eu posso tirar, o que eu posso diminuir, o que eu posso melhorar, entendeu? Então, nós temos sempre que trabalhar com essa margem, ok? A Bíblia, lá em Lucas, fala, Lucas 14, 28. Qual de vocês que querem construir uma torre, primeiro tem que o quê? Se assentar, calcular o preço, o quê? Para ver se você tem dinheiro suficiente para completá-la. Então, você vai planilhar, falar, olha, não é isso, vou gastar tanto, tem que sentar. E, gente, às vezes a gente sempre gasta mais. Por isso que eu falo que tem que ter uma margem sempre sobrando, né? Tem que ter uma margem. Aí, pode ser que você fala assim, Mi, mas eu não consigo, nossa, é tudo muito puxado, eu ganho, né, um salário mínimo. Mas, mesmo a gente ganhando, vamos supor lá, minha mãe, né? Ela ganha lá R$1.800. Esse dinheiro tem que ser uma parte do aluguel, uma parte da luz, uma parte da água. E nós temos que ver, pelas nossas condições, o que podemos ganhar de benefício. Às vezes, você pode até recorrer a algum benefício do governo, sabendo o que você pode entrar, tipo assim, um desconto na água, né, para essas pessoas que ganham menos. Nós nunca vamos ter muito mais do que temos. Quando eu casei com meu marido, gente, eu morava num apartamento de 40 metros, bem pequenininho. Gente, eu era hiper feliz. Eu era muito feliz. Eu era feliz como eu sou nesse aqui. E eu sou muito grata. Eu não tenho... Existem pessoas que falam... Não, gente, eu sempre fui grata. Eu sempre fui grata, sempre fui feliz por cada conquista. E eu coloco dentro do meu coração assim, hoje Deus me deu, glória a Deus, eu sou feliz pelo que eu tenho. E se eu não tiver, glória a Deus também. Porque eu sei
que o meu coração não tá no que ele tá me dando, tá? Porque quando eu não tinha nada para comer dentro da minha casa, eu lembro quando criança, a gente tinha momentos muito difíceis, mas Deus nunca nos abandonou, sabe? Eu lembro de várias vezes, de pessoas, sabe, vindo entregar cestas básicas. Então eu vejo quanto a mão do Senhor nos guardou, nos sustentou, e às vezes eu olho para trás e percebo assim, eu gosto de às vezes lembrar esses momentos um pouco difíceis que a gente passou, pra gente ser grata no hoje, porque às vezes a gente é ingrata vivendo no hoje, a gente tem tanto e é mal agradecida. Então devemos ser gratos, sabe? Mas devemos o quê? Gastar menos do que a gente ganha. Devemos saber como a gente vai gastar, e isso é muito importante para nossa vida, até para o nosso contato com o nosso marido. A gente tem que comunicar para o nosso marido, eu vou gastar tanto. Isso eu faço desde sempre. Eu e o Gustavo, a gente nunca compra nada sem avisar o outro. Olha, isso é muito bacana. Por quê? Se o outro fala, não, tá bom, mas em tudo, igual o Gustavo foi comprar uma bicicleta, ele falou, Mia, eu vou comprar. Aí quanto que é? Tá. Aí eu falo, amor, não tá muito caro? Aí ele me explica, Mia, a bicicleta tem que ter... Então, a gente senta, conversa, gente, parcela dele, sabe? Porque também não adianta comprar uma coisa que daqui a pouco você vai trocar, uma coisa barata. Então, a gente leva o financeiro hoje de uma forma mais saudável. Hoje, é diferente do que eu passei lá atrás, mas a minha fé continua a mesma. Eu sei que eu tenho porque Deus me abençoou. E eu sei que quando a gente cumpre o que o Senhor fala, quando a gente cumpre a palavra dele, a gente é muito mais abençoada. Mas eu não faço as coisas somente pelas essas bênçãos financeiras, porque eu sei que eu sou grata, mas eu não tendo, eu também era grata. Eu sempre fui grata, tendo menos eu fui grata. E eu acho que isso é muito de nós, a gente tem que ter isso no nosso coração, sabe? Ser grata em todos os momentos, sabe? Isso é lindo, isso é preservar aquilo que Deus nos deu. E ser grata sempre. Hoje eu tenho que ser grata, tenho que falar obrigado, Senhor, porque é Ele que nos dá, viu? Então a gente tem que ter essa ordem, a gente tem que se assentar, a gente tem que ter tudo claro, a gente tem que saber aonde está gastando. E outra coisa, às vezes a gente se apressa para fazer algumas coisas, já viu? Ai meu Deus, tem uma boa oportunidade. Eu vou falar algo para vocês. Toda oportunidade que vocês tiverem, antes de fechar, ore ao Senhor. Senhor, se é da sua vontade, dê certo, senão faz acabar. Sabe? Eu falo isso muito pro Senhor. Senhor, se for da sua vontade, dê certo. Se não, faça acabar o contrato, faça terminar. Sabe, se for me dar trabalho. A gente tem que ter isso, a gente tem que viver em oração. A gente tem que confiar no Senhor, porque o Senhor, Ele traz coisas boas. Senhor, manda pessoas boas para serem minhas clientes. Manda pessoas do coração de Deus, sabe? Que são honestas, que são fiéis. E isso é não se apressar. Às vezes a gente toma algumas decisões, eu vou comprar tal coisa, a gente não senta, não para, e a gente vai por emoção, sabe? E aí a gente fica frustrado, porque a gente vive no mês, aquele mês apertado, aquela loucura. E muitas vezes eu e Gustavo já passamos alguns sacrifícios assim, e eu não acho legal. Eu não tive uma visão muito legal disso, sabe? Porque eu acho que a gente tem que comer bem, a gente tem que se vestir, sabe? De forma que a gente goste. Eu acho assim que nós não devemos ser tão apegados aos bens materiais dessa forma, de tanto sacrifício meu para ter algo muito caro. Tudo bem, depois eu vou ter. Que legal! Foi legal? Foi. Às vezes sim, a gente tem que passar por um processo. Só que eu acho que é muito drástico a gente passar por um processo onde a gente mexe na nossa alimentação, sabe? Onde a gente tem que comer saudável. Comida a gente não dá para economizar. E outra coisa, o economizar que eu falo, não é economizar, comprar só coisas caras. A gente comer coisas boas, comer frutas. Às vezes você gasta muito mais comendo tranqueira, porque doce é muito mais caro, gente, do que uma cenoura,
sabe? Então a gente tem que buscar esse autoconhecimento até no mercado, porque a gente pode, nós mulheres, abençoar muito nossa família com os alimentos que eles comem, sabe? Explicar a importância, terem paciência. Eu sei que com criança é muito difícil, porque eu vivo isso aqui. Eu tenho um filho que come tudo, tenho uma filha que não come nada. E a gente tem que ter paciência, né? De ensinar, olha, os legumes são bons, a fruta. E aí eu tenho muita paciência, falo, Manuela, tem que comer uma bananinha. Ela não quer, mas eu dou uma forçadinha. Por quê? Porque a gente tem que começar a incluir esses hábitos bons, gente. Nós também não queremos muitas coisas. Hoje nós somos adultos, mas a criança a gente tem que ter mais paciência, mais sabedoria, senão a gente frustra a criança. Então hoje eu não me apresso mais para nada. Eu deixo muito hoje nas mãos do meu marido. Antes, quando eu estava trabalhando e ganhando meu dinheiro, há pouco tempo atrás, ano passado, eu queria fazer tudo e eu falava, ai não, eu pago. Hoje não, eu falo, amor, eu posso. E eu comecei a ter um autocontrole maior, entendendo que o meu marido é o cabeça da casa e eu oro para isso. Que não seja somente para as coisas que eu quero, mas sim pelas coisas que o Senhor quer. Então seja feita a vontade de Deus para mim e para a vida dele, para a vida da família, né? Que seja a vontade do Senhor, porque às vezes a gente é muito egoísta, né? A gente pensa só em nós. Então, não se apresse ao fazer nada, ore. E lá em Provérbios 14:15 fala: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente, o que ele vê? Ele vê aonde ele pisa. Ai, se é alguma coisa muito boa, assim, ai, meu Deus, esse carro aqui, meu Deus, ele é... não, eu vou ter que comprar, não, é uma oportunidade, gente, tá 20 mil abaixo da FIP. Sabe essas coisas que surpreende qualquer um? Gente, duvide dessas coisas, seja prudente, porque Deus fala pra gente ser prudente, não cai em qualquer coisa, sabe? Porque às vezes você vai pagar um preço muito maior, viu? Então, ore, seja prudente, não seja ambicioso. Às vezes você tá caindo em algumas coisas por sua ambição e Deus está te mostrando onde está seu coração. Muitas vezes antes eu era uma pessoa, eu nunca fui muito de gastar, nunca fui. Mas eu gosto de coisas boas. Se eu gostar de uma coisa muito boa, eu quero investir nessa coisa boa. Mas eu ainda penso, sou aquela pessoa mais... Mas eu tenho certeza que eu quero, mas ainda, mesmo assim, eu penso. E eu, antes, né, eu gostava muito de juntar dinheiro. Eu gostava muito de trabalhar. Juntar. Eu era aquela pessoa que queria juntar. Eu não gastava com nada. Nossa, eu não gastava nada. Eu era hiper econômica. E eu comecei a ver que eu comecei a perder dinheiro. Sabe? Carro dava problema. A minha moto, não sei o quê. Sabe? E o dinheiro meu ia. E eu falava, ai, Senhor. E mesmo assim, eu tinha um dinheiro. Mas ele começava, sabe como vai escorregando das minhas mãos? Porque eu era muito, sabe? Segurava muito. Aí eu comecei a ver que Deus também não se alegra com esse coração. Ai, pra que eu tô juntando tanto? E era dinheiro assim, pouco assim, se for comparado, né, hoje. Mas eu tinha esse coração e eu não via. Eu era, ai, tudo bem, eu tive uma família pobre, eu passei por necessidade, mas os meus irmãos não é assim, eles gastam tudo, eles vivem a vida boa. E eu era assim, ó, segurava tudo. Mas por quê? Porque eu tive alguns e hoje eu perdoei todas as pessoas do caminho, já sabe, eu acho que a gente tem que perdoar muito nosso pai, nossa mãe, acho que isso, liberar perdão é importante, né, por todas as pessoas, porque isso abençoa a nossa vida financeira e flui verdadeiramente. Mas eu era muito assim, e hoje Deus tem me aberto assim, mais os meus olhos, para eu não ficar tanto, sabe, segurando. E mesmo assim hoje eu ainda faço tudo com as minhas mãos, eu tenho dificuldade às vezes em pagar alguma pessoa, porque eu quero fazer, sabe, eu tenho muito isso, não, eu vou fazer. Ai, papel de parede e tal, né, gente, cola de papel, só coisas muito difíceis, mas eu, gente, se você deixar, eu queria fazer a minha casa inteira lá. Então eu tinha muito isso, dessa economia, e que muitas vezes eu gastei 2 vezes mais, porque eu tive que consertar o que eu fiz.
Então, às vezes, não compensa algumas coisas, sabe? Porque às vezes você tem que pensar assim, eu vou abençoar o outro, é o serviço do outro, eu também tem que abençoar ele, né? Não é só eu crescer, é o outro crescer também. Então, hoje eu coloquei isso no meu coração e que você também coloque, sabe? Se a gente puder delegar, pagar, vamos pagar, para abençoar também o outro, sabe? Para o dinheiro circular, para abençoar, porque senão a gente fica muito, sabe? Segurando as coisas para nós e a gente não leva nada daqui. Mas lembrando que você tem que gastar menos do que você ganha, guardar uma parte, porque pode haver imprevistos, né? Isso é o básico, todo mundo deveria fazer e todo mundo às vezes não faz. Isso daí não é para uma pessoa especialista em finanças, isso aí todos nós já sabemos que quando a gente gasta muito mais, a gente se entra em dívida, vira aquela bagunça, vira aquela confusão e a gente passa por problemas, né? Então vamos ficar fiel naquilo que Deus nos deu e trabalhar somente com aquilo que Deus nos deu, ok? Provérbios 22, 7. Cuidado com os empréstimos. Empréstimos de você pegar dinheiro do seu irmão, sabe? Eu vou pegar empréstimo. Sabe por quê? Você vê que esse povo, os bancos, eles são riquíssimos. Sabe de quem que eles pegam o maior dinheiro? Dos pobres, dos bem pobres. Sabe? Bem pobre. Eles ficam cada vez mais ricos e o pobre cada vez mais pobre. Por quê? É um juros louco. A pessoa pega 5 mil reais e ela paga 30. Ou ela paga 40, não é nem 30 mais, eu acho que hoje, né? Então, é assim, você compra um carro, você pagou 2 carros. Ou você pagou 3 carros. Então, a gente tem que se sentar, tem que pensar. Eu já cometi isso, eu e meu marido. A gente já pagou, a gente comprou um apartamento de 70 metros que a gente tem, né? Não é esse que a gente mora, mas a gente pagou. A gente pagou um meio apartamento dele, um apartamento e meio, né? Graças a Deus que o Senhor ainda, eu orava todos, eu falei, não, a gente vai pagar. E eu juntava, ele juntava, nós juntava, todo mundo juntava e deu certo. Glória a Deus, eu orava todo dia para quitar aquilo lá. Porque, gente, a melhor coisa é você não dever pra ninguém, né? Eu falo isso, é a melhor coisa que tem, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, não faça empréstimos. Se você faça alguma coisa assim, faça um pão, venda, sabe? Multiplique seu dinheiro da forma. O que você é bom em fazer? Sempre tem alguma coisa que você é bom. A gente não é totalmente, não sei fazer nada. Faça geladinho, faça alguma coisa, vá atrás, vai trabalhar. Às vezes a gente tá muito cômodo. Gente, eu já fiz bolo, eu já fiz coxinha. Se vocês souberem da minha vida antes, eu já fiz tudo, gente. Eu já bordei, eu já pintei, sabe? E eu tenho isso dentro de mim. Se eu precisar, eu faço de novo. Vou vender bolo de pote, vou vender isso, vou vender aquilo. Eu vendi a roupa até agora, né? Eu já tô criando uma nova marca agora. Que Deus me abençoe, sabe? Mas que eu tô dando preferência à minha casa, ao trabalho de Deus. E quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas, então eu tô tranquila no Senhor. Então eu quero que o Senhor, Ele me use da forma que Ele quer, né? Mas como eu gosto de fazer muita coisa, eu sempre tô procurando alguma coisa para fazer. Tanto na questão de estudar, de aprender, quanto de fazer mesmo. E eu sempre falo, gente, se você tem algum dom de fazer... Gente, bolo vende muito. Coxinha, então, roupa, comida fit, gente, eu vendia muito, né? Mas com 2 filhos a gente vai mudando as demandas. Hoje eu não tenho mais aquele padrão de vida que eu tinha antes. Então a gente vai mudando. Então isso é legal, porque a gente vai crescendo, vai aprendendo. E a gente tem que aprender também a delegar às outras pessoas coisas. Para que elas também cresçam, para que elas também aprendam, né? Então cuidado com o empréstimo. Se você... É melhor você fazer algo para vender, sabe? Batalhar e fazer o dinheirinho no mês que você emprestar, ok? 5, esse daqui eu acredito muito que tá na promessa do Senhor aqui. Seja generoso. Provérbios 11, 24. Eu não sei o que a sua mãe passa, seu pai passa, mas eu já tive algumas situações na minha vida que eu apliquei essa generosidade, não porque eu sou boa, porque eu tenho certeza que foi Deus que tocou no meu coração. E eu fiz algumas coisas e eu nunca fiquei sem receber. Michele, como assim? Teve uma época que eu não tinha dinheiro, eu tinha dinheiro para comprar a cortina da minha casa, eu acho que era 600 reais. E aí eu fui, tinha uma necessidade de uma pessoa, não vou citar aqui não.
era uma necessidade de alguém, tal, e era R$ 600 que a pessoa precisava. Aí eu falei pro meu marido, né, porque hoje eu tenho uma autoridade, principalmente de dinheiro, porque o Gustavo, ele acha que eu vou dando pra... Então hoje eu não tenho dinheiro nas minhas mãos, então tudo passa pelo Gustavo, então tudo eu tenho que pedir para o meu marido se eu posso fazer, tá? E tá tudo bem, né? Eu tô embaixo, eu acredito muito nisso, que a mulher está embaixo, então eu não passo a autoridade dele. Então, aí nesse dia ele deixou eu fazer. Eu até achei que ele não ia deixar, mas ele deixou. Aí, menina, eu peguei e fiz as coisas que eu tinha que fazer para essa pessoa, deu R$ 600. E aí eu falei, Senhor, ficou a minha casa sem cortina, e deu, e aí eu falei, amor, deixa sem cortina. Menina, aí ele falou assim, passou uma semana, ele falou, ganhei R$ 2.500 de um trabalho, né, que ele trabalhava em outra empresa, e aí fizeram uma venda de não sei o que, sabe, R$ 2.000 de comissão que ele ganhou. E veio esse dinheiro, sabe, tipo bônus. Eu falei, glória, de 600 foi para 2.500, aí ele me deu o dinheiro pra cortina, e eu não lembro se precisava mais alguma coisa, se ele me deu um dinheiro, se ele me deu todo esse dinheiro para colocar na casa, mas foi bênção, sabe? Então não retenha se for para abençoar os outros. E às vezes é a quantidade que a gente tem ali, sabe, para fazer aquilo que a gente quer, mas Deus vai falar assim, não dá para essa pessoa, e Deus vai te dar mais, tá? Guarde isso no seu coração, que eu já vivi muitas vezes. Essa só foi uma vez que eu passei, mas foram várias vezes. Eu não lembro de ter dado algo e eu não ter recebido do Senhor. Eu não recebi da mesma pessoa, mas o Senhor, ele sempre me deu um dobro, triplicado. Então eu sou muito grata. Isso é um poder, né, de Deus sobre a nossa vida, quando a gente utiliza isso. Então seja generoso. 11:24. Quem dê generosamente, e esse vai de aumentar as suas riquezas, mas os outros que retêm, o que vai acontecer? Eles vão cair na pobreza. E essa pobreza, às vezes, sabe, eu vejo muita gente que segura o dinheiro e não consegue viver, não consegue viajar, não consegue... Tá tudo o dinheiro no banco. Eu não sei se você já conhece, às vezes você já conhece também uma pessoa assim. A pessoa retém tanto, ela não consegue viajar, ela não consegue fazer nada. Por quê? Porque ela é presa no dinheiro, seu coração é preso, ela tem até vergonha, não, eu não vou, ela acha que todo mundo tem inveja dela, ela é aquela pessoa, eu consegui, eu que fiz. Ela não lembra que se Deus quiser tirar a saúde dela, a qualquer momento ela pode parar de trabalhar. Então, a gente às vezes é rico em dinheiro, mas é pobre em outras coisas, sabe? A gente não consegue olhar para o próximo e ter essa compaixão de ajudar o próximo. A gente não consegue olhar de forma diferente. Claro que existem situações que a gente não pode passar a mão na cabeça dos outros, que eu vou citar aqui. Exemplo, que eu já passei algumas coisas assim. Tem homem dentro de casa. Homem é pro trabalho. Eu, mulher, não tenho que ficar sustentando o homem. Então, gente, se atenta, ó. A gente vai conseguir o dinheiro pelas nossas próprias mãos, do nosso trabalho, o Senhor falou. Ele vai nos dar o trabalho, a gente vai trabalhar e pelo Senhor, pelo trabalho, pelo esforço, você vai ganhar. E, gente, não há nada melhor do que a gente comer, beber, se vestir, do que pelo nosso próprio trabalho, né? É uma alegria, a Bíblia mesmo diz, ame seu trabalho. Tem muitas pessoas que não amam, sabe? Procure amar o seu trabalho. Olhe o seu trabalho com um outro olhar, de forma diferente, sabe? Nossa, esse trabalho traz sustento para o meu lar. Esse trabalho proporciona essa viagem. Sabe? Olhe com o olhar de Deus sobre as coisas. Mas lembre-se que às vezes a gente começa a passar a mão nas pessoas e as pessoas travam. Por quê? Porque cada um tem que viver o seu próprio sacrifício. E eu lembro muito quando eu era novinha, gente, às vezes eu trabalhava... Eu lembro de um período que eu tinha bem forte, que eu trabalhei várias vezes na exposição, né? Eu trabalhava com eventos, e eu trabalhava 2 estandes, e às vezes mais camarote da Brahma, mais eu ia para uma baladinha, que eu era a recepção da balada. E
E as pessoas devem falar assim, ai, na Michelle entrando. Gente, eu nunca entrei na balada. Eu entrava lá pra entrar, mas eu nunca fiquei. Eu acho que se eu entrei, eu acho que eu fiquei uma vez com as meninas. Eu não fiquei uma vez com meu marido, tá? E outra vez no Rio de Janeiro com uma amiga, tá bom? Olha aqui, foram poucas, eu posso contar nas mãos. Se for mais alguma, foi umas 5 vezes. Eu não sou uma menina, eu nunca fui uma menina de balada, mas sou uma menina de trabalho. Então, onde tinha trabalho, eu ia. Mas aquele ambiente nunca, glória a Deus, ele nunca me impactou, sabe? Principalmente da balada, porque, gente, eu via muita coisa, sabe? Homem bêbado que pegava a menina, levava. Eu já ouvi estupro, sabe? Ouvi histórias de estupro depois que saiu de lá, da balada. Eu via gente bêbada caindo, vomitando. Eu via gente drogada. Gente, não é um lugar que me atrai, nunca me atraiu. Glória a Deus, eu tenho que botar a mão pro céu e agradecer por isso. E até esses dias eu estava conversando com uma amiga que ela trabalhava lá, e ela falou assim, eu caí em algumas coisas. E essa amiga, sabe o que eu lembro dela? Ela nunca me chamou para entrar. Ela entrava, mas ela nunca me chamou para entrar. Então, depois eu fiquei pensando, olha, ela poderia ser uma influência, mas lá, nunca ninguém ficava me chamando para entrar. E eu não sei se era Deus me segurando, se eu era, né? Mas nunca ocorreu, sabe, de usar droga, de ficar bêbada, cair lá nunca, de entrar, de ficar curtindo. Nunca. Eu tenho, glória a Deus, nossa, Deus, eu vejo que Deus me abençoa em algumas coisas. Só que é pela graça do Senhor, porque eu poderia ter caído, né? A Bíblia fala, se a gente tá de pé, é melhor vigiar. Mas eu caí em outras coisas, né? Não sou santa, eu caí em outras coisas. Mais pra frente eu falo, né, do meu testemunho aqui, em outras coisas eu caí. Nessa eu não caí, glória a Deus. Mas outra coisa que é de importantíssima importância, que é o que a gente trabalha aqui na mentoria, que é a organização. Seja organizado em todas as áreas da sua vida. Mulher, você tem que ser organizada. Por quê? Em Provérbios 21:5 fala, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acabará o quê? Na miséria. Então a gente tem que sentar, tem que pensar. E a gente está hoje num mundo onde as pessoas correm muito, estão correndo demais. Elas nem pensam. Elas assistem coisas e elas já acatam, elas não pesquisam, sabe? Elas já vão acreditando. Eu ouvi em tal coisa, eu ouvi na televisão. E nem orou, nem buscou a Deus, nem buscou a verdade, nem leu a Bíblia. Então, tem muitas pessoas sendo enganadas por muitas pessoas, né? Eu acredito que nós, como cristão, eu como cristã, devo falar para você, ore, sabe, busca o Senhor, fale, Espírito Santo, me guie de forma sobrenatural, sabe, leia a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é viva, gente. Cada livro que eu leio de outras pessoas, eu vejo assim, gente, isso aqui tá na Bíblia, a pessoa só muda. E às vezes essa pessoa nem leu a Bíblia, mas o que? Às vezes essa pessoa passou, porque eu vejo assim algumas pessoas com experiências da vida dela e tava tudo na Bíblia. Ela sofreu, passou, mas a Bíblia estava explicando alguns casos lá. Então, seja organizado. As finanças, gente, é de importantíssima importância para nós, sabe? Porque ficar endividado, sabe, não ter dinheiro para comer amanhã, sabe? Não saber o que eu vou fazer, o que vai acontecer. É de importância para nós essa mudança, sabe? De reflexão. Então, que Deus te abençoe. E vamos orar aqui para terminar essa mentoria. Que o Senhor tenha falado com você, que esses versículos venham adentrar o teu coração, porque eu não vim falar aqui com as minhas palavras. Eu poderia ter pego isso aqui, feito um resumão, porque eu adoro fazer um resumo, e colocado como se fosse eu falando, né?
mas eu sei que a palavra do Senhor, ela adentra os nossos corações e com certeza ela vai adentrar, sabe? Ela é como faca de 2 gumes, sabe? Ela corta dos 2 lados e ela vai entrar dentro do seu coração. Então, que o Senhor esteja te abençoando no seu lar, te dando sabedoria, que você venha ser uma mulher sábia nas finanças, que você venha visualizar, feche seus olhos, que você venha visualizar as suas coisas. Por quê? Para você ter clareza onde você está gastando, aonde você pode melhorar. Que você tenha clareza na sua alimentação, que você venha cuidar das finanças da sua alimentação, cuidar do mercado, sabe? Comprar mais frutas, comprar mais verduras, sabe? Economizar mais até no mercado. Por quê? Porque às vezes a gente gasta muito com bebida alcoólica, cigarro, vícios. Então que o Senhor venha tirando esses vícios de você. Fecha o olho. Senhor, em nome de Jesus, eu não conheço o vício dessa pessoa, eu não sei se não é no açúcar, se é na droga, que droga que é, se é cigarro, que é. Mas que o Senhor venha tirando esse vício em nome de Jesus. Que o Senhor venha... O Espírito Santo venha de tal forma transformar essa vida, porque eu acredito na mudança, eu acredito que o Espírito Santo, ele tem esse poder sobre a nossa vida, e a gente tem que lembrar o quê? Que o Senhor, ele nos redime, que ele nos perdoa, e não há mais culpa, não há mais condenação sobre você, a partir do momento que o quê? Que você muda. Eu não sei se você é uma devedora, se você deve, se você faz, se você era uma bagunça, agora você não vai ser mais, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida organização de finanças, eu declaro sobre a sua vida visualização daquilo que você gasta, do que você pode melhorar, que você tenha uma consciência, que o Senhor venha trazer essa consciência para você, para que você venha vencer a sua própria carne, e que o Espírito Santo venha estar te guiando de uma maneira sobrenatural, que você venha estar acabando com seus vícios agora, em nome de Jesus. Se você bebe, que o Senhor venha tirando toda a vontade de bebida alcoólica. Se você fuma, que o Senhor venha tirando toda a vontade do cigarro. Se você tem vício em açúcar, vai tirando, Senhor. Se você tem problema com a comida, que o Senhor vai tirando isso, em nome de Jesus. Que o Senhor venha estar derramando graça, sabedoria sobre a sua vida, e que você venha trabalhar com as suas finanças de maneira ordenada, organizada, que você venha ser próximo, que você venha abençoar o próximo, que você venha gastar menos do que você ganha, e que você tenha esse coração doador, que você venha tomar cuidado com o empréstimo, que você não venha emprestar, mas sim que você venha abençoar o outro, venha ser próximo. Por quê? Porque o Senhor vai te dar 3, 4, do dobro, muito mais, em nome de Jesus. E lembre-se que todas as suas coisas que você fizer, entre em oração, que seu coração venha estar, Senhor, é isso mesmo? Ai, Pai, eu tenho dúvidas, tira a dúvida do meu coração, papai, e que eu venha ser aquilo que o Senhor me chamou para ser, e que eu venha ser organizada em todas as áreas da minha vida, e principalmente nas finanças, em nome de Jesus. Receba, porque o Senhor, Ele é bom, e Ele deixou para todos nós que a gente faria coisas maiores através do seu nome, conhecendo a sua palavra e sendo aquilo que Deus nos chamou, tá bom? Não caia no conto de pessoas, não caia, sabe? Antes de fechar qualquer coisa, analise, repense, veja, sabe? Tem uma atitude um pouco melancólica, pessoas melancólicas são assim. Eu era uma pessoa totalmente, que eu sou colérica, tudo né? De ação, de fazer, e às vezes fazia, e eu vou, e muitas vezes eu perdi. Eu não sou apegada, algumas coisas, mas eu já perdi muito dinheiro, assim, eu perdi com loja, eu perdi em site, eu não tenho apego, sabe? Eu já perdi aí, vamos pôr aí uns 60 mil reais, eu não sei quanto que eu perdi, mas eu já perdi alguma coisa, sabe? Então a gente tem que sentar, tem que pensar, mas eu gosto de lembrar assim, que nós devemos pensar nos erros que a gente comete e melhorar. Eu tenho claramente que algumas coisas eu errei na minha vida e eu não quero mais errar. Então hoje eu paro, penso, e toda essa correria minha às vezes me levou a coisas erradas, né? A sobrecarga, a sobrepeso mental meu, sobre fazer, achar que é eu que faço.
Então hoje a gente tem que deixar isso. É o Senhor que faz, só que a gente faz a nossa parte, principalmente nas finanças. Gaste menos do que você ganha. Separe um dinheiro para coisas que pode acontecer. Se organize nas contas fixas. Você quer viajar? Separe um dinheiro todo mês para viajar. E assim vai, ok? Que Deus te abençoe, te dê sabedoria, te dê discernimento e guarde esse Provérbios 11:24. Há quem dê generosamente e vê aumentando as suas riquezas. E é verdade. Isso o Senhor, Ele tem. E eu não falo somente em dinheiro, viu? Dê tempo. O tempo é mais precioso que dinheiro. Dê tempo para pessoas. Vai conversar com pessoas. Vai ajudar pessoas. Vai, eu não sei aonde que você vai. Vai, faça projeto. Vai, faça. Deixa Deus te usar. Porque Deus vai te usar de forma sobrenatural. Cada uma de nós temos um dom dado por Deus, né? Não é porque eu, Michele, posso fazer isso e eu quero fazer isso. Não, é Deus que chama nós para fazer isso. Tá? Então é para honra e glória dele. Eu não sei onde você tem o seu mandado, mas eu sei que muitas pessoas têm o mandado para ir em lar de crianças e não tem ido. Tá? Então vá no lar, faça a sua parte. Tira um dia da semana e vá lá. Sabe? Se é esse seu ministério, vai lá, que Deus vai te tratar grandiosamente. Ai, Michele, é difícil. Não, é difícil. Eu tenho um projeto que também parece que não vai acontecer. Eu falei, Deus, eu entrego, mas eu não quero. Eu falei assim, eu entrego, se não for para eu fazer, eu não vou fazer. Mas se for, pode me manter, porque às vezes eu quis voltar para trás. Falei, não, pode me manter, Senhor. E eu tô firme, ó, tô aqui, tô disposta, tô querendo fazer. Então, você sabe aonde você é boa para ajudar o outro. Mas, primeiramente, antes de você ajudar o de fora, ajude a sua família. Tenha palavras doces com seus filhos, tenha paciência com seu marido. E seja exemplo aonde você passar. Deus abençoe. E é isso aí. Deus abençoe.